E hoje, o assunto de hoje à noite da live de aquecimento é formação de pastagens para você ter maior lucratividade. Professor, o que envolve a formação de pastagens? É contigo agora. Bom, boa noite a todos. Eu fico muito contente com a participação de vocês, aí fico muito empolgado e nós vamos conversar um assunto bastante sério. Por quê? Porque o pecuarista, muitas vezes, ele peca nas coisas que ele tem que fazer para ter uma boa formação de pastagem. A boa formação da pastagem, ela está ligada diretamente a um bom preparo de solo, ela está ligada à escolha da gramínea correta, a compra e distribuição da semente na quantidade correta e o plantio no momento certo. Depois, você faz a cobertura do solo, a semente começa a germinar e aí depois a gente vem para aplicação de herbicidas na formação e, finalmente, a gente fecha a formação com o momento certo de colocar o gado. Então, tem muito chão para a gente rolar na noite de hoje, Lilian. Bora lá. Quais são os erros mais comuns para quem vai fazer formação de pastagem? Qual é a maior besteira que os pecuaristas cometem quando vão formar a pastagem? Bom, vamos lá. Primeiro erro que o pecuarista comete, no preparo do solo. Preparar da forma errada o pasto. O que é preparar da forma errada? Às vezes o pecuarista dá uma mão de grade e quer jogar semente. Tá? Outra, ele perde a oportunidade de fazer uma análise de solo na área e às vezes, estar corrigindo ou iniciando um trabalho de melhoria de fertilidade. Então, o que ele pode fazer através desse preparo de solo? Fazer uma calagem, se houver necessidade na área dele. Então, ele no momento em que ele está fazendo o preparo, ele pode aplicar o calcário, incorporar o calcário, só o fato dele corrigir o pH do solo e melhorar a saturação de base dele, ele já vai ter uma boa pastagem. Tá? Eu não estou falando em adubação, não estou falando em fósforo, não estou falando em potássio, nem nitrogênio. Tá? Então, estamos falando só em calagem. Então, é uma coisa que o pecuarista deve fazer. Faça análise e jogue a quantidade correta da fertilidade do solo para que ele tenha um bom resultado. O preparo de solo, Lília, hoje em dia, ele é fundamental. Por quê? Porque nós estamos enfrentando, agora há pouco, Lília, eu estava falando com uma pecuarista de Goiás e ela está extremamente preocupada com o problema do esporobolo, do PT. Nós já fizemos live aqui de controle do PT. E uma das formas de você eliminar o PT na reforma de pastagem é através da grade. Você gradear e jogar o banco de semente que existe do PT e de outras plantas lá para baixo. Você enterrar esse banco de semente. Se você fizer um bom trabalho de grade, você praticamente a chance de você eliminar o PT é muito grande. Vai vir germinação, alguma coisa que vai voltar? Vai. E aí a gente vai eliminando pontualmente essas invasoras que vão surgindo. Então, não economize em termos de grade. E grade, eu quero dizer, uma grade intermediária, muitas vezes até uma grade pesada, depois intermediária, você passar pelo menos 2 vezes o gado, a grade, e de preferência cruzado, tá? Para ter uma boa incorporação. E também, aí a gente entra para finalizar uma niveladora, uma grade niveladora. A grade niveladora, ela dá o acabamento final. Um outro ponto importante, Lilian, que eu considero muito que o pecuarista deve se atentar se ele vai trocar de capim, era um pasto velho, e ele vai reformar aquele pasto. Ele tinha, por exemplo, uma braquiária brisanta marandu, e ele quer acabar com a brisanta marandu, quer colocar um pânico.
ou quer colocar um outro tipo de braquiária, tá? Ou quer colocar um outro tipo de capim. É fundamental usar um glifosato e matar todo o capim e invasoras que estão lá na área. Por quê? Porque você vai ter certeza que não vai ter contaminação de 2 capins diferentes. Então, é muito importante fazer essa dessecação e começar o preparo do solo bem feito, com grade, e entregar um solo bem destorroado para fazer o plantio. Ô, Wagner, o Eugênio Correia aqui no YouTube, ele colocou aqui, ó, para formar pasto, colocou entre parênteses, terra virgem. Primeiro estudo de solo, depois limpeza de erva daninha, gradear, arar, fazer correção, calagem, Eugênio, enfim. essa... Agora, terra Oi? virgem? Tem que ser virgem a terra? Não. É uma terra, é uma área que foi desmatada e vai receber um pasto pela primeira vez. É uma derrubada, tá? Aí, Eugênio, você vai ter um outro tipo de trabalho que você tem que desenvolver. Você vai derrubar a área, você tem a licença para derrubar, você tem a licença para limpar aquela área, tá? Aí é importante o quê? Fazer a derrubada, você pode fazer a derrubada com um trator de esteira, por exemplo, enleirar a área e queimar essa leira. Existe a autorização para fazer a queimada da leira. Queimou a leira, você desmancha a leira e forma a leira novamente, reenlera aquilo, o que sobrou, toca um segundo fogo e aí ela praticamente desaparece. Haverá, Eugênio, uma rebrota, com certeza, de pragas duras que estavam estabelecidas, porque um toquinho de raiz que ficar lá embaixo, ela vai brotar novamente. Aí você vem, gradativamente, você vai eliminando essas invasoras com a ajuda de um técnico, eliminando com o herbicida certo, ou via foliar, ou via toco, e vai eliminando e vai limpando a área aos poucos. Mas o preparo de solo é fundamental e fazer um bom preparo nessa primeira vez, com uma grade pesada ou até super pesada, você arranca e elimina muitas invasoras que estavam presentes lá na área, você elimina elas e ganha muito com o herbicida. Tá? O Wellington falou o seguinte: fiz a implantação de mombaça, chegou a hora de fazer a entrada com as novilhas. Fiz o pastejo de poda, porém ficou um pouco desigual. Como faço para regular a altura do piquete? Olha, quando você forma o capim, você tem o capim começa a desenvolver, tá? E aí você tem o que a gente chama de primeiro pastejo. O primeiro pastejo não é visando o gado, mas visando uma terminação na formação da pastagem. O que você vai fazer para verificar se já está no momento de você entrar? Você vai lá no pasto, pega nas pontas do capim e puxa, tá? E aí, se você perceber que você está arrancando a planta, você aguarda mais alguns dias. Volta lá novamente e faz o teste. Se você tiver uma área que ficou meio desigual, ela germinou mais atrasado, ela está mais baixo, você vai controlar a entrada do gado pela essa área mais baixa, tá? E aí você vai fazendo o teste. A hora que você passar a mão nas pontas do capim, puxar e vier só folha na mão, tá? Principalmente nessas áreas mais baixas, aí tá na hora de entrar. A entrada o primeiro pastejo nunca a gente faz com um animal pesado. A gente procura fazer com um animal de era mais leve, um garrote, e esse animal vai fazer um desponte rápido no pasto, um pisoteio, e ele sai do pasto. Esse pisoteio, esse corte de ponta de capim, força o pasto a perfilhar, soltar brotos laterais, e a raiz a aprofundar. Aí, normalmente, a pastagem aprofunda suas raízes, solta o perfilho e a pastagem volta com 15, 20 dias, ela volta e aí sim você entra fazendo o pastejo normal da pastagem e usando a pastagem daí para frente. Aquele conceito que o pecuarista tinha, tem que esperar sementar para colocar o boi.
Está errado, isso é perda de dinheiro, é estragar o pasto. Não precisa fazer isso. Você aguarde o momento correto, faça o teste do puxão e coloca o gado no momento certo para fazer o pastejo. Antes da próxima pergunta, eu quero pedir para você que está aí no YouTube e também no Instagram a compartilhar esta live. Quando a gente compartilha, o algoritmo entende que o conteúdo é muito bom e entrega para muito mais pessoas. Então, o professor Wagner Pires, enfim, ele compartilha todo esse conhecimento e é muito triste morrer só aqui entre a gente. Então, por favor, gente, você que é do Instagram, é muito simples, o aviãozinho está aí, é só apertar o aviãozinho, é muito fácil. Você que está aqui no YouTube, é a mesma coisa, é só clicar aqui no compartilhar e mandar para mais pessoas. O Renan Henrique, do YouTube, pergunta: professor, posso plantar 2 tipos de capim? Renan, eu recomendo 2 tipos de capim quando você vai plantar uma umidícula. Por quê? Tanto a umidícula como a dictioneura, ela é um capim mais lento para formar, porque ela é um capim estolonífero, ela tem que soltar os estolões dela, e isso demora um pouco. Tá? Até a germinação, o início de desenvolvimento da umidícula é lento. Então, quando você faz um plantio de umidícula, você põe 70% de umidícula, do volume que você vai plantar, e 30% de um outro capim. Que capim poderia ser? Poderia ser uma Braquiária brisanta marandu, poderia ser um mombaça, um zuri, um quênia, qualquer capim você pode colocar. O que acontece? Normalmente, esse capim que você pôs, ele é mais palatável, tá? O gado vai comer, vai atacar esse capim e vai deixar a umidícula enramando por baixo. Aí o gado come esse capim vai desaparecer. Com menos de um ano ele desaparece, e aí você entra com o gado e a umidícula vai tomar conta e vai se instalar. Virou uma febre no Brasil que, infelizmente, é errado isso, de mistura de capim. Umidícula com braquiarão, umidícula com mombaça, umidícula com zuri, tudo. Isso é errado. O que está acontecendo hoje é algumas empresas estão lançando um mix de capim. Esse mix de capim, ele tem obrigatoriamente que ser muito semelhante uma com a outra. Por quê? Porque você tem que ter o teor, a palatabilidade das 2 gramíneas tem que ser aproximadamente igual. A altura de corte de uma e da outra tem que ser igual. O período de descanso tem que ser igual. O teor de proteína igual. Então, veja bem como é difícil fazer isso, tá? Se não é igual, você tem uma gramínea mais palatável e uma menos palatável junto, o que vai acontecer? O gado não é besta, ele come a mais palatável e vai deixando a outra. Se você tem uma gramínea que é mais tolerante à baixa fertilidade e outra é mais exigente em fertilidade, a de baixa exigência de fertilidade vai tomando conta. E daí para frente, depois de algum tempo, uma das gramíneas acaba tomando conta da área. Quando o gado se depara com 2 gramíneas diferentes, ele fica caminhando, escolhendo justamente a mais palatável, a que ele gosta mais. E quanto mais ele anda, menos peso ele ganha. E isso já foi comprovado por diversos trabalhos, diversos estudos, que o animal ganha menos, entrega menos peso para o pecuarista em pasto mesclado. Olha só, o Montesano aqui do Instagram está dizendo o seguinte: estou plantando Braquiária marandu, foi jogado calcário na terra 60 dias antes. Qual a quantidade ideal de semente que devo misturar com fosfato super simples? Olha, então vamos lá. 2 coisas aí para a gente conversar. Quantidade de semente e a mistura com o fósforo. A quantidade de semente que você vai usar depende muito da qualidade da semente que você vai comprar, tá? Se você estiver comprando uma semente pura,
que hoje nós temos várias e várias empresas boas no mercado, estão vendendo sementes puras, tá? Você pode usar uma menor quantidade. Hoje tem sementes aí que a recomendação da empresa é aí na faixa de 4 a 6 quilos por hectare, tá? No caso de braquiárias. Então, veja aonde está chegando o nível de tecnologia em termos de sementes. Se você estiver comprando uma semente da moda antiga, com terra ainda e com impurezas, você tem que jogar aquela quantidade que você jogava, 15 quilos, 18 quilos ou até 20 quilos, tá certo? E você corre um grande risco. Por quê? Porque quanto mais baixa for a pureza da semente, maior é a probabilidade de vir plantas daninhas, ovos de cigarrinha, ovos de percevejo, e aí vai. Então, você pode estar comprando uma semente cheia de praga e isso é ruim para você. Procure comprar semente pura. Ah, mas é ruim de distribuir. Hoje, a gente tem máquinas bem pequenas que você acopla no trator, na frente do trator, ou você faz a distribuição, máquinas fáceis de se regular e que conseguem distribuir quantidades menores de semente. Posso misturar a semente com o fósforo? Pode, tá? Nós temos 2 tipos de fósforo para você usar no plantio, até 3. Você tem o fósforo, o fósforo de solubilização rápida, como é o MAP ou o superfosfato simples, e você tem o fósforo de baixa solubilização, que é mais lento. Esse fósforo é ruim? Não. Pelo contrário, esse fósforo é muito bom. Por quê? Porque ele leva 3, 4 anos para liberar, enquanto isso você forma outra área, aduba outra área, depois daqui uns 2, 3 anos você volta nessa área e ele ainda está se liberando. Então, quando você tem terra arenosa, você trabalha com fósforo de baixa solubilização. E a gente tem também alguns fertilizantes que é uma mescla dos dois, que é melhor ainda. Um depoimento aqui, o Kiko Rizzi, que é o Aerobaldo Rizzi, é um pecuarista do Amazonas, é um dos nossos alunos. E, gente, ele participa de tudo, ele estuda, ele praticamente dobrou a rentabilidade dele. E ele fala assim: professor Wagner é um excelente formador de conhecimento em formação de pastagens. Não conheço melhor no mercado. É diferente dos iguais. Sigo suas orientações. O resultado é certo. Valeu, Kiko. Muito obrigada pelo seu depoimento. E o Márcio diz o seguinte aqui no Instagram: professor, fala a respeito do manejo de braquiária umidícola. Olha, a braquiária umidícola é uma gramínea que ela é bastante rústica, ela tolera baixa fertilidade, ela é bastante agressiva. Depois que ela se instalou na área, o duro é você acabar com ela depois, tá? Os equinos apreciam bastante a umidícola. Vaca também pastoreia bem a umidícola. A umidícola, ela é uma gramínea que ela tem uma tolerância muito boa a solos mais úmidos, solos encharcados. E ela, para essas áreas de baixo, ela é bastante propícia e bastante recomendada. E como ela tem um hábito estolonífero, ela vai soltando ramas, ela também é recomendada para encosta de morro, ela fecha muito bem e evita a erosão. O Gustavo, da Fazenda Sucuri, está perguntando, boa noite, está dizendo, boa noite, professor, o senhor tem conhecimento de plantio consorciado de capim híbrido Mulato 2 e Caimã? Olha, o Mulato, hoje, ele é distribuído pela Barenbrugger. E o Caimã é uma outra braquiária híbrida desenvolvido aí pela Papalotla. O caimã é um capim, é uma braquiária, Gustavo, que ela é feita para áreas mais alagadas, áreas mais úmidas. Tá? Ele necessita ser plantado cedo para ele desenvolver, e aí, quando vier uma lâmina de água, ele tolera tranquilamente uma lâmina de água aí de 30, 40, até 60 dias, aí ela vai aguentar.
tá? Uma braquiária muito boa. A mescla, a empresa ela tem trabalhado com essa mescla, essas mesclas aí. Inclusive, eles têm um material que chama-se mestiço, que é uma mescla. Eu não vi esse material aqui no Brasil, ainda não visualizei ele pessoalmente, tá? Mas eles têm os experimentos deles aí e deve estar aprovando, tá bom? Mas é um material muito bom, Gustavo. Você tem aí na sua fazenda, no tempo do Convert, você plantou ele e acho que até hoje ele perdura aí, que é o Mulato 2, um material muito bom e vale a pena você experimentar ele. Aproveita a oportunidade e deixa um abraço para o seu pai aí, seu Gui Macedo, que mora aqui no meu coração e eu admiro ele muito. Um grande beijo no coração para ele. A Letícia Ferretti do Instagram, ela pergunta, professor, posso dessecar área velha? Posso dessecar área velha e plantar a semente direto, sem gradear? Pode. Porém, você vai correr o risco, Letícia. O que acontece? A hora que você sementear, jogar semente, a semente vai... Se tiver muita palha sobre o solo, o risco da semente cair sobre a palha é alto. E ela caindo sobre a palha, ela não germina adequadamente. Tá? Então, Letícia, o que eu recomendaria? Eu recomendaria, você pode fazer a semeadura, depois você passa uma grade niveladora, só dando uma mexida. Para quê? Para jogar essa semente para baixo da terra. Dá uma mexida naquela palhada, enterra um pouco a palhada e a semente acaba indo parar lá no meio da terra. Tá? E também, é claro, Letícia, que como é um plantio um pouco adverso, você pode aumentar um pouco a dosagem de semente para ter um resultado melhor. Mas dá certo. Temos aqui o Eugênio pergunta, após a aplicação de glifosato, quanto tempo tem que aguardar para o retorno do gado no piquete? Olha, a hora que você aplicar o glifosato normalmente, com 15, no máximo 20 dias, a gramínea ela já vai estar morrendo. A gente tem uma demora um pouco maior, que seria em torno de 25 dias, para a gente matar, por exemplo, o gramão. O gramão, ele tem muitos estolões, muitos nós, então ele tem muita reserva de nutrientes ali e ele resiste um pouco à morte, tá? Então, é conveniente que você aguarde aí em torno de 25 dias para ter uma devida morte dele e se certificar que realmente ele morreu. Quando você tem gramão na área, você começa às vezes a fazer o preparo do solo, você mata com glifosato, algum lugar que sobrar a raminha dele viva, você passou com a grade, aquilo ali já enterra e já começa ali a sair planta nova, daí alguns dias, e vai ter uma área de contaminação. Então, é muito importante você fazer um controle realmente bem feito para ter o sucesso na eliminação. Tá bom? Professor, como a gente consegue diferenciar uma formação de pastagem bem-sucedida de uma formação mal-sucedida? Bom, pelos espaços vazios. Quando você erra no plantio, você pode, às vezes, errar na distribuição da semente, você pode errar, às vezes, semeando uma semente de baixa qualidade, e a taxa de lotação de indivíduos que você vai ter por metro quadrado vai comprometer o teu resultado. O que é um stand bom de plantas? Vamos entender. Você pega 1 metro quadrado, tá? E você, quando você tem em torno de 13 a 15 plântulas, o que é plântula? É uma plantinha jovem, germinada. Por metro quadrado, está de bom tamanho. Com certeza ali a tua área vai fechar.
Então, é fundamental que no pós-plantio você saia caminhando pela área e vá fazendo essa contagem aqui, ali, lá, em vários lugares. Se você errou em algum momento o plantio, se você errou no processo, você vai ter, às vezes, alguns lugares onde a germinação está pior e o stand está pior. Aí, o que você faz? Como a sua plantinha está desse tamanho e um lugar que caiu pouca semente, ou a semente estava de má qualidade, você corre na cidade, compra mais um pouco de semente, joga ali e às vezes, se for necessário, se a terra estiver um pouquinho dura, passa uma gradinha fechada e pronto, tá? Então, você corrige esses vazios. Isso é muito importante você fazer isso para acertar. Às vezes acontece que a pessoa faz um preparo de solo bonitinho, compra uma boa semente, faz um plantio, aí começa a nascer, dá uma tromba d'água, cai uma chuva pesada na fazenda e a água se encarrega ou de levar embora aquela semente que estava ali, que ainda ia germinar ou estava começando a germinar, ou então ela arrasta a terra e cobre a semente. Tá? E aí, naquele lugar não nasce. Aí você é obrigado a fazer isso. Lília, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Porque eu gosto de entregar conhecimento. Uma coisa que todos devem prestar atenção é a profundidade de plantio. Eu acabei de falar isso e lembrei. Nós temos 2 tipos de gramíneas. Nós temos as gramíneas miúdas, que são os pânicos, e nós temos as gramíneas graúdas, que são as braquiárias. Para gramíneas miúdas, você aprofunda em torno de 1 centímetro, meio a 1 centímetro. Para gramíneas graúdas, de 1 a 2 centímetros de profundidade. Ah, professor, eu já plantei e enterrou 5 centímetros. Com certeza, seu solo era um solo mais arenoso. Quando você enterra mais e o solo é bem leve, a semente consegue romper esses 5 centímetros e germinar. Porém, quando você faz um plantio profundo, enterra demais e tem um solo mais pesado, a semente começa a nascer, ela não tem força suficiente para romper para fora da terra, começar a fazer fotossíntese, e ela morre. Eu já atendi diversas vezes reclamações e visitei pecuaristas com problema e constatava que a semente tinha sido enterrada demais. Às vezes o pecuarista até faz, ele enterra, ele passa a gradinha ali, a semente enterra na profundidade certa. Mas em algum lugar, a enxurrada de terra, da chuva, traz terra e acaba acumulando terra sobre aquela semente. E aí, ali ela não vai conseguir germinar e vai se perder. Então, tem que entrar fazendo um replantio. Temos uma pergunta aqui do André Almeida, fala, área de braquiarão em que a batatais está invadindo. Como eliminar a batatais? Bom, a eliminação da batatais tem que ser feita com glifosato. Ponto. Tá? Aí, o que vai acontecer? Você vai ter que dar esses 25 dias aí para que ela morra devidamente. Feito isso, ela morreu, aí você vem com uma grade, preste bem atenção aqui nas minhas mãos. A grade, quando ela está totalmente fechada, você não mexe no terreno, você só corta o terreno. Então, você vai abrir um pouco a grade, não muito. Quanto mais você abre a grade, mais você mexe e revira o terreno. Então, você vai abrir ligeiramente a sua grade e vai passar nesses lugares onde tinha gramão e vai fazer uma ressemeadura nessa área aí com mais capim.
Tá certo? Esse é o protocolo para você eliminar o gramão. Agora, tem que ser feito com herbicida e acompanhando para ver se não ficou nada para trás, e aí você faz o controle devido. O Josué, aqui no Instagram, diz assim: joguei a semente, não está chovendo, as pombinhas estão catando as sementes, o que fazer? Josué, esse é um erro fatal. O que acontece, Josué? Ô, Wagner, você dá risada ainda? Você fica rindo? Não, vai fazer o quê? O Josué que errou. Por quê? Porque o Josué não deveria ter plantado. Deveria ter esperado. O que você tinha que ter esperado, Josué? Que chovesse, tivesse uma água no solo, a terra está molhada, aí previsão de chuva chegando outra vez, aí você plantava. Esse ano, Josué, eu não sei que região que você está, mas está uma porcaria. Que tem lugar. Agora que começou a chover no Mato Grosso. Tá? Goiás também, agora que a chuva começou a chegar. Então, Josué, você precisaria ter ficado um pouco mais atento e segurado o seu plantio. O ruim de plantar cedo, Josué, é justamente isso que aconteceu com você. Por quê? Porque você pegou uma chuva, acreditou que viria uma segunda, uma terceira, uma quarta chuva e seu pasto ia formar, só que não veio. Aí o que acontece? Uma semente, Josué, para germinar, ela precisa de temperatura, calor. A gente tem aqui no Brasil a todo momento, então não é problema. Nós precisamos de umidade. Choveu. E nós precisamos de oxigênio para a planta germinar. Aí, oxigênio não é problema. Então, aí ela germinou. Germinou, faltou chuva. E aí, a planta morre ou ela nem chegou a germinar, José. Tá? Então, Josué, o plantio cedo, ele tem esse problema. Você corre o risco da chuva não ser constante e você se perder. Agora, Josué, o fato da pombinha estar comendo a sua semente significa que você não fez a incorporação da semente. Tá? Então, você deveria ter passado uma grade niveladora para cobrir um pouquinho. Se você tivesse coberto um pouquinho, Josué, a pombinha não ia pegar a semente, tá? E a germinação sua seria melhor. Nós temos duas formas de você fazer isso. Ou você faz com uma grade niveladora, só dando uma mexidinha na terra, ou você arruma um rolo de pneu grande, e aí você põe o trator para puxar, e aqui, o rolo de pneu compacta a semente junto à semente, a terra junto à semente, e a troca de umidade é mais rápida e melhor. E você tem uma germinação melhor. Tá certo? Então, distribuir semente e não incorporar, Josué, é um erro. Ok. Aqui o Gustavo Moura pergunta: gostaria de saber até quanto tempo braquiária e mombaça podem nascer a partir do momento do plantio? Olha, normalmente a germinação dessas gramíneas, elas não é toda ao mesmo tempo. Isso é um mecanismo de proteção da espécie, tá? Então você tem algumas que germinam num primeiro momento, outras vão germinar alguns dias mais tarde. Essa germinação, ela normalmente, a grande maioria delas vai nascer, vai pipocar com até 7 dias. Porém, existem casos que, às vezes, até com 20 dias, 21 dias, ainda nós estamos tendo germinação. Passou disso, esquece, aí não germina mais. YouTube, Antônio Jardel, pretendo plantar milho para fins de silagem. E na entrelinha do milho, uma braquiária para o gado pastar na época seca, após colheita da silagem. Dá certo, professor? Dá certo, sim. Essa é a integração lavoura-pecuária, Jardel. Você pode jogar semente antes, como também você pode plantar o milho antes e na sequência, a braquiária. Pode fazer, isso dá certo, você vai ter um bom resultado. Adubando o milho, vai ficar alguma coisa dessa adubação
vai ficar para o capim e vai melhorar a fertilidade da área. Quando você colher o capim para silagem, o capim vai desafogar e vai vir com força, e o gado depois vai entrar e vai comer a palhada do milho mais a braquiária. Sucesso aí, Jardel. Professor, por que a formação correta da pastagem contribui para dobrar a rentabilidade da fazenda? Por quê? Vamos lá, Lília. Quando você faz a formação correta, você também coloca a quantidade de sementes correta. Você vai ter uma formação sem espaços vazios, vai ter uma quantidade de indivíduos, de plantas desenvolvendo correta. Vai ter uma boa germinação. Então, você não vai perder no plantio, você vai ter uma boa qualidade de formação de pastagem e ela vai emergir com qualidade, tá? O que vai acontecer? Rapidamente, você, a partir dos 60 dias, você já pode colocar gado. E uma coisa que só tivemos uma pergunta, respeito de adubação, de você jogar um fósforo ou no momento que você está plantando, junto com a semente, ou até antes ou depois da semente. Quando você faz um plantio, que você joga calcário, quando você faz um plantio que joga calcário e fósforo, e aí a hora que a semente germina e começa a se desenvolver, você pode fazer uma cobertura de nitrogênio e potássio, o teu pasto, Lília, ele sai muito mais depressa. Eu tenho um trabalho disso que eu fiz na Fazenda Igarapé, planta sem adubação, estava desse tamanhozinho, planta adubada, estava com mais de 1 metro de altura e já pronta para ser pastejada. Então, a rapidez de você colocar o gado é maior, a quantidade de gado que você vai pôr é maior, você vai pegar mais arroba e paga o investimento e você ter uma qualidade de pastagem melhor. Por falar em adubação, está aqui o Magno Campos aqui no Instagram dizendo que plantou capim mombaça sem adubação já tem 30 dias. Ele pergunta se já pode jogar o adubo. Pode jogar o adubo sim, ele vai se desenvolver, ela vai pegar esse adubo e vai responder muito bem. Uma coisa que todos vocês devem prestar muita atenção é quando você está reformando um pasto, às vezes pode ter naquele pasto plantas daninhas e banco de semente de plantas daninhas. Então, quando você forma o pasto novo, vem muita planta, pragas moles, fácil de morrer, mas ela começa a sair no meio. Aí o pecuarista fala assim, não, isso aí não é problema não, porque o capim vai abafar. E realmente abafa. Mas a hora que você colocar o gado pela primeira vez e o gado pastoreando, vai desabafar. E a invasora volta a crescer, vai florescer, vai soltar semente e vai esparramar semente na área. Você não tinha uma alta infestação, a partir do segundo ano você vai ter. Então, o que acontece? Você deve, se fez o plantio, tem invasoras, plantas daninhas de folha larga, você tem herbicidas específicos para isso e o custo dessa aplicação fica relativamente barato, fica bem econômico. Você faz a aplicação, mata essas invasoras, o teu capim vai dar um upgrade, vai sair mais forte ainda, e aí você vai começar vida nova sem plantas daninhas. Então, é muito importante fazer essa aplicação de limpeza aí aos 30, 40 dias. Marcelo Freitas pergunta, como posso plantar o capim em região não plana em que trator não entra? Eita! Olha, o que acontece? Primeira coisa, você tem que fazer uma dessecação da área bem feita da área anterior. Você pode fazer um plantio com distribuição manual a lanço, tá? E se você não tem condição de cobrir e incorporar a semente devidamente, tá?
você pode aumentar a quantidade de semente que você vai jogar manualmente. A semente vai germinar? Vai. Ela atrasa um pouquinho, não é o ideal, mas ela vai atrasar. Com um regime de chuva adequado, você vai ter um bom desenvolvimento dela e a área vai se fechando. Normalmente, áreas inclinadas, áreas de morro, é considerada um plantio em condições adversas. E aí, automaticamente, você tem que aumentar a dosagem de semente para ter sucesso. Como é que a formação das pastagens, né, uma formação correta, como você vem explicando, professor, pode melhorar a produtividade e a saúde do rebanho? Ora, Lilian, se você formar bem formado, você começar bem, a probabilidade de você seguir adiante bem, tendo uma lotação maior na área, tendo uma qualidade maior de corte do gado, é maior, tá? Então você vai ter uma pastagem bem formada, você tem mais gramíneas, você tem maior produção de massa, você tem menos invasoras, então tudo começa a ir bem. O importante que é? Depois de formar, você manejar aquilo corretamente, que nós temos aí, já fizemos aula aí falando sobre manejo, já fizemos live e vamos falar muito mais ainda para frente para o pessoal a respeito de manejo. O Geraldo Medeiros pergunta: posso aplicar herbicida localizado, pulverizador costal com gado no pasto? Geraldo, pode, mas não deve, tá? Os herbicidas, de uma maneira geral, de pastagem, eles não têm a toxidez de matar ou de intoxicar um animal. Mas é recomendável a prudência, o bem-estar animal, que você tire o gado e faça a aplicação normal. Às vezes você pode ter um animal meio arredio, o aplicador está lá olhando para a planta e não está prestando atenção no animal, o animal pode vir em cima, isso pode gerar um acidente de trabalho, então não é aconselhável. O que eu recomendaria a você, Geraldo? Coloque o gado, preferencialmente, antes de você entrar. Rebaixa o pasto. O fato de você rebaixar o pasto, você ajuda o aplicador, porque o aplicador vai conseguir visualizar melhor as plantas daninhas. Se o pasto estiver muito alto, Geraldo, às vezes o aplicador, o sujeito que está fazendo a aplicação, ele não vai ver a planta daninha porque ela está coberta, está por baixo de uma moita de capim. Então, é interessante, Geraldo, que você coloque o gado, faça um rebaixamento, o pessoal entra visualizando as invasoras e o serviço rende mais e deixa o pasto descansar alguns dias, depois você traz o gado. A Daniela Peixoto diz assim: se eu passar só uma mão de grade em uma invernada de uma edícula e não fazer mais nada, o que pode acontecer? O pasto vai melhorar ou será pior? Toda vez que você passa grade num pasto que já existe, você agride o pasto. Essa agressão, ela pode originar um excesso de brotação da planta. Porém, você tem que analisar o quê? Por que esse meu pasto ele baixou a bola de crescimento? Pode ter certeza que se ele baixou a bola, é porque ele está sendo manejado errado e a fertilidade também não está boa. Você passar grade, você pode, às vezes, agredir a planta e forçar o perfilhamento, mas ela tem que ter um descanso para rebrotar, tá? Agora, eu recomendaria você o quê? Paralelamente, faça uma adubação para ajudar a planta a voltar melhor. Jazinato, professor, semeadura a lanço em área de morro dessecada, funciona? Funciona. Eu gosto muito mais da semeadura a lanço do que plantio em linha. A natureza planta a lanço. Então, fica muito mais bem distribuído, mais formado, mais homogêneo a distribuição. O plantio evita mais erosão,
então dá muito mais qualidade de formação. Pode fazer que dá certo. Deixa eu vir para o YouTube agora. O Renato, boa noite. Fiz a gradagem e análise de solo e deveria ter feito calagem antes do plantio, porém não a fiz. Posso fazer agora? Vai fazer um mês que plantei braquiária Piatã, pH 5,1, saturação 60%. Você errou. Não devia ter feito isso. Mas se você não sabia, você está perdoado. O duro é você ouvir de mim que isso é o errado e continuar errando, Renato. Muda, tá? Eu chamo todo mundo para vir para minhas lives, me acompanhar, assistir o que eu apresento, fazer meu curso. Só que é o seguinte, eu ponho você na fogueira, porque eu vou te ensinar, vou te orientar e você vai aprender. Aí você não pode errar. A responsabilidade aumenta, Renato. Então vamos lá. Calcário, Renato, ele tem que ser incorporado, porque o calcário não desce. Tá? Você errou, porque você perdeu uma excelente oportunidade de jogar o calcário, incorporar ele devidamente e fazer uma boa correção. Você não fez. Posso jogar esse calcário agora em cobertura? Depende. Se a recomendação do agrônomo for em até 1 tonelada por hectare, até 1,2, vamos lá, você pode jogar, tá? Joga e aí você deixa esse calcário, ele vai começar a reagir no solo, ele vai fazer a correção, só que a planta vai começar a produzir pequenas raticelas e vem pegar esse cálcio, esse calcário, e leva esse calcário lá para baixo, tá? O que você pode fazer também para ajudar, Renato, é fazer a aplicação do calcário e passar uma grade fechada, só dando uma cortadinha em cima do solo, tá? Essa grade vai dar uma cortada no solo e vai ajudar a jogar o solo para baixo. Você pode usar, Renato, se você tiver aí na sua região, arrumar emprestado de alguém, um escarificador. O que é o escarificador? Ele tem um disco na frente e uma haste atrás. Ele anda no seu pasto, tá? E ele corta o solo. Nessa passada, ele não estraga o capim, porque ele corta a soqueira do capim, e ele joga o calcário para baixo. Tem um outro implemento, Renato, que ele se chama aerossubsolador. Se você arrumar emprestado, é um rolo cheio de facas e ele vai furando o solo, também joga o seu calcário para baixo. Esses dois implementos podem ajudar conjuntamente com a grade aí e dar certo o seu trabalho. Tá bom? Boa sorte. Não erre mais, Renato. Eita, que puxão de orelha, hein, Renato? Mas é para o seu bem, não fica bravo, não, é para melhorar. Olha só, o Renan está dizendo aqui, professor, trabalhei numa fazenda, quando acabava a seca, entrava com roçadeira para o capim brotar tudo da mesma forma. Isso tem muita vantagem ou não? Não, tem não. É outro levando bronca aí, a melhor roçadeira que existe, sabe o que é? A boca do boi. Tá? Se você fizer o manejo correto, com a carga de animais correta, num pasto, fizer um pasto dividido, ou não precisa nem ser rotacionado, mas colocar a carga certa dentro daquele pasto, quando você tira o gado, você olha assim, tá parecendo uma régua. Aonde o capim estiver mais alto, você vai lá, você olha, você vai achar a bosta de boi lá no meio. O gado não gosta de comer aonde tem excremento dele, ele não gosta do cheiro. E aí ele não comeu o capim ali. Por isso ficou uma toceirinha mais alta. A melhor roçadeira é a boca do boi. Se tem que roçar, é porque está errando no manejo. Um abraço a todos, um beijo no coração e até mais.